Olá, este vídeo é para conversarmos sobre tratamento de dados no R. Para isso, vamos utilizar um arquivo de apoio que está aqui, aula tratamento de dados, e normalmente nos meus arquivos eu sempre faço um cabeçalho para saber do que eu estou tratando e guardar essas informações para uso posterior. Então, para que nós possamos realizar o tratamento de dados, vamos carregar as bibliotecas que é para carregamento do dado especificamente, que pode ser em planilha CSV ou em arquivo Excel. O deplir, que era para manipulação de dados, e esse tdir, que é para substituição de dados NA. Vou explicar isso mais para frente. Então eu carrego esses pacotes, vou fazer o carregamento de um dado, né, uma planilha Excel, está aqui uma planilha Excel, já utilizando o Read Excel, fiz o carregamento dessa planilha, ela tem 22.342 registros com 21 variáveis. Né? Quando eu abro essa planilha, eu vejo que o nome das colunas contém caractere especial, né? Contém espaço, acentos agudos, cedilha, que são caractere especial, né? E isso prejudica ou atrapalha um pouco a manipulação de dados. Para que eu verifique esse tipo de dados no R, eu utilizo normalmente o glimpse, que é uma função exatamente para dar uma olhada no tipo de dado. Então aqui eu tenho o nome das colunas e o tipo de dado que ele tem. Eu posso verificar isso aqui também, né, no environment do R, e aqui eu sempre verifico. E eu verifico que aqui eu tenho vários tipos de dados, eu tenho dado numérico, eu tenho dado de dimensão, eu tenho dado que não está disponível, not available, né? O NA no R é muito comum nós encontrarmos esse tipo de dados em bases de Excel ou bases de dados disponíveis para manipulação. Então, vendo isso aqui, eu já sei que eu vou ter problema na definição. O que eu vou fazer então? Eu vou hoje passar, depois de olhar esses dados, e isso é normal que aconteça, eu vou falar em renomear colunas, exatamente para eu tratar esses dados de uma forma mais fluida, alterar o tipo de dado. Por exemplo, aqui eu estou vendo que nós temos um percentual como caractere, então esse percentual normalmente é tratado como número para que eu possa fazer operações aritméticas com ele, né? E eu vou falar o tratamento de NA, a exclusão e a substituição desses dados NA, visto que os NA, eles normalmente impedem realização de alguns cálculos, ou seja, às vezes eu vou calcular uma média, vou fazer um gráfico e o NA prejudica. Então, é importante que nós saibamos como tratar esses NA. Mudar o nome de coluna, eu vou utilizar o deplir. Então, quando eu utilizo o deplir, que é uma biblioteca de manipulação de dados, eu utilizo normalmente esse comando aqui que nós chamamos de pipe. Então, eu chamo a variável obra, essa que foi carregada, obra, certo? Seleciono as colunas que eu quero mudar o nome. Como aqui são todas as colunas, o que eu faço? Eu vou criar normalmente um nome que eu possa tratar de forma simples e escrever com mais fluidez e chamar esse nome aqui do lado esquerdo, igualando o nome do lado direito, o nome real. Então, quando eu fiz o glimpse, por exemplo, eu tenho aqui contrato. Em vez de eu escrever e na hora de tratar o dado, tratar como número de contrato, colocando esse número aqui, né, o caractere especial, o espaço do contrato, eu chamo apenas de contrato. Então eu vou escrever aqui contrato e eu copio normalmente
isso aqui. Vou copiar aqui, copiar e colo aqui. Eu já preparei o arquivo para que nós possamos ser mais rápido no vídeo. Então, do jeito que eu faço aqui, eu vou fazer para todas as colunas que eu quero substituir nome. Veja bem, quando eu vou tratar esse nome das colunas, né, que são as variáveis, chamadas variáveis, eu estou então pretendo substituir a forma de chamar essas variáveis. E eu vou fazer isso para todas as colunas. Eu padronizei tudo com letra minúscula, não deixei espaço, eu sempre boto underline para substituir espaço, de forma que me facilite a consulta desses dados. Então já preparei toda essa planilha e se eu fizer simplesmente isso, obra select, substituindo o nome, você vê que nada mudou aqui. A planilha, a variável, ela continua com o mesmo nome de dado. Então, esse comando simplesmente não altera as variáveis. Eu tenho que chamar a própria variável, né? Ou seja, eu atribuo à própria variável os novos nomes. E agora sim, quando eu rodo esse comando aqui na linha 58, eu vou rodar esse comando e esses nomes aqui vão ser alterados. Vamos reparar. Pronto, agora eu já tenho os nomes alterados. Então, em síntese, para substituição de nome das colunas, sugiro utilizar a biblioteca dplyr, que é esta aqui, está colocada aqui, o pacote dplyr, perdão, utilizar o comando atribuindo à própria variável o nome das novas colunas. Então, está aqui os nomes das novas colunas, padronizando os nomes das colunas. Eu utilizei letras minúsculas, tirei os caracteres especiais, tipo cedilha, til, tirei esses caracteres especiais, tirei os espaços e renomeei toda a minha variável. Bem, feita essa alteração no nome das colunas, o que eu posso fazer agora? Eu verifico que eu tenho variáveis em que eu utilizo, quando eu carreguei essa minha planilha, eu tenho, por exemplo, um percentual como caractere. Isso não é bom, porque eu não posso fazer uma operação com caractere. Então agora eu vou alterar o tipo de dado de uma variável, de uma coluna. Alterar, eu utilizo o comando mutate. Da mesma forma, chamo a variável obra, está aqui, obra. Utilizo o pipe para conduzir ela para o comando mutate. E aqui eu vou colocar o nome da minha coluna que eu quero alterar o tipo de dado e transformar ela para numeric, tá? Para numérico. Então, toda vez que eu quero transformar um tipo de dado, eu utilizo as numeric ou as character ou as data. Então, existe o vário as, ou seja, eu conduzo do tipo anterior, que no caso aqui é percentual do custo de obra. Vamos ver onde está aqui, ó. Percentual do custo de obra é um caractere. Ele está em caractere, ou seja, eu não consigo fazer uma operação matemática com caractere, e eu coloco ele como numérico. Quando eu faço isso, vocês vão ver que o comando executa da mesma forma, não mudou aqui na minha base de dados, né? Na minha variável em si. Como que eu faço? Novamente eu coloco obra, recebe a minha obra cujo valor de percentual de custo de obra agora é numérico. E roda esse comando e nós vamos ver aqui percentual de custo de obra se transformando para numérico. Vamos verificar? Então, percentual de custo de obra agora é numérico. Repara que saíram as aspas que estavam aqui, né, que representavam que isso era um caractere. Isso passou a ser uma variável numérica, e assim eu posso fazer operações aritméticas com ela. Bem, mas eu não preciso fazer isso uma por uma. Eu posso fazer esse comando
para todas as variáveis, já que eu quero mudar de caractere para numérico. Aqui basta eu colocar o nome da variável como numérico, a vírgula no final e chamar as outras variáveis, né, as outras colunas e alterar. Então, num único comando eu posso alterar todas as minhas variáveis que eu desejo transformar de caractere para numérico. Caso eu queira fazer a operação inversa, também eu posso fazer. Caso eu tenha um numérico e queira transformar como caractere, o comando é esse caractere, né? E posso também alterar para datas. Bem, feito isso, nós vamos para o próximo tópico, que eu vou dizer que é um dos mais complexos, que é o tratamento de NA, tá? Quando não são atribuídos dados a um registro, né, num banco de dados ou num questionário que você faz, surge o símbolo NA, ou seja, a célula vazia no Excel, quando ela é importada para o R e não tem dado relativo àquele, não tem informação, dado, né, que eu chamo aqui, relativo àquele registro naquela variável, né, no registro é a linha, naquela coluna, esse dado é posto aqui como NA. Em inglês é not available, né, ou seja, não disponível, e isso aqui muitas vezes prejudica o tratamento, as estatísticas que queremos fazer, a descrição dos dados, etc. Então é muito importante nós tratarmos esses dados, tá? Então, primeira questão, né? Será que nossa base de dados tem muito NA? A primeira vez, uma forma de eu saber se isso é verdade é perguntando: existe NA na variável obra? Aí eu somo todos os existem NA na variável obra. Isso aqui ele vai me dar a quantidade de NA que eu tenho na minha base de dados. Então aqui eu tenho 145.154 NA. Ora, Adriano, mas como que eu tenho 145 mil se eu só tenho 22 mil linhas? Né? 22.342. Só que eu tenho 22 mil vezes 21 variáveis. Ou seja, eu tenho que multiplicar isso aqui para saber quantas células tem. Então, na quantidade de células, que aqui vai dar mais de 400 mil células, eu tenho aqui 145 mil que estão com dados NA. Bem, isso é só para ter uma ordem de grandeza, para saber que realmente são muitos NAs na minha base de dados, e se eu não tratá-los, eu posso ter resultados viesados, resultados tortos, tá? Outra forma de saber como eu tenho os NAs, né, na minha base é fazendo simplesmente o summary, né? Eu pego simplesmente e carrego o summary da minha variável. Quando eu faço o summary, eu vou ampliar aqui um pouquinho para que nós possamos ver. O summary ele já vai dar um sumário de todas as minhas colunas. Então, contrato, por exemplo, eu tenho 22.342 registros de contratos. Ele é uma classe de caractere, é só isso que eu tenho, né? Então, não tem muita coisa que eu consiga ver quando uma variável é o caractere. Mas, no entanto, quando a variável é numérica, agora eu vou subir um pouquinho aqui para ver, eu vejo que ele vai dar uma estatística disso. Qual é o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e um número máximo. Então, quando ele dá essas estatísticas, eu vejo, por exemplo, que na variável número de obra, eu tenho dado para todos os registros, ou seja, não tem nenhuma linha sem dado do número da obra. Então, todas as obras elas têm seu número. Aí vem descrição, de novo, que é caractere, tipo de obra que é caractere, etc, etc. Né? Isso aqui não interessa. De novo, dimensão. Como eu transformei dimensão para número, aqui também eu tenho a dimensão com toda a estatística descritiva dela. E, por exemplo, eu tenho aqui no meu percentual de custo de obra, de novo, as estatísticas descritivas, ou seja, eu tenho essa descrição da variável somente quando eu tenho dados numéricos aqui. E ali eu tenho, no caso, o caractere, eu não digo se eu tenho NA ou não. Então, percentual de BDI, olha só, eu transformei isso aqui para numérico
E eu vejo que eu tenho valor mínimo, valor primeiro quartil, né? Mediana, média, terceiro quartil e o número máximo. Olha aqui a quantidade de NA que eu tenho nessa minha coluna. Já tenho 9.489, ou seja, eu tenho aí mais do que um terço, né? Eu devo ter uns 40% quase 40% de variáveis que tem NA, que não tem dados sobre o percentual de BDI. O mesmo acontece com o número de orçamento, né? Aqui eu tenho mais do que a metade, né? Eu tenho 2/3 praticamente de variáveis, né? De linhas que não tem número de orçamento. A variação, de novo também aqui, ó, mais da metade não tem número de variação. Então, nós aí conseguimos já verificar quantos NA tem para cada tipo de obra. Percentual do custo de obra, a gente vê que todas têm. Por exemplo, não tem NA nesse percentual de custo de obra. Uma forma de nós já examinarmos os dados, é muito importante fazer essa avaliação inicial. Se eu quero ver para uma variável específica que seja de caractere, eu posso fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui para aquela variável específica, obra, tipo, via. Então eu rodo isso aqui. Por quê? Porque o summary não me falou quantos NA eu tenho nas minhas variáveis de caractere. Então aqui eu vejo que eu tenho 18.968 NA nesse tipo de via. Ora, Adriano, então o que eu estou mostrando para vocês é simplesmente aqui, olha, os dados aqui parece que estão completos, né? Mas eu tenho dado incompleto aqui, tipo de via, olha só, rodovia estadual, eu tenho os 2 primeiros registros, não tem. Provavelmente são obras que não são feitas em rodovias. Então, esses dados, eles têm muito NA, ou seja, as obras que não são em rodovia, eu não tenho tipo de via. Então, por isso é importante fazer isso aqui. Só para mostrar aqui, né, que não conseguimos fazer contas, né, operações matemáticas com o tipo de quando eu tenho NA. Então isso pode ser um problema. Eu quero fazer simplesmente aqui a média do número de variação das obras. Eu não consigo, ele vai dar NA. Para eu fazer uma operação quando eu tenho dado NA na coluna, eu utilizo esse comando aqui, ó, NA omit. Então a mesma operação que eu faço aqui, min, que é a média, né? Obra, e aqui é o nome da variável, obra, e da coluna, né? Que eu também chamo de variável, a coluna eu chamo de variável. Então, obra da minha base de dados, número da variação. Então, eu vi que quando eu rodo isso aqui, rodando aqui, eu tenho NA. Por quê? Porque eu tenho dados de NA, número da variação. Então eu quero saber a média dos números que existem lá, eliminando os NA. Aí eu, como já falei, utilizo esse NA omit. A mesma coisa, eu pego obra, número da variação, e eu vou fazer a média disso aqui. Então eu só coloco esse NA omit aqui. Cuidado que eu tenho que botar mais um parêntese no final para não dar erro. Quando eu faço essa média, aí sim eu vejo que o valor dessa média não é NA, né? Ou seja, eu não tenho somente dados NA. Os dados válidos têm uma média de 5,677559. Então, isso aqui permite que eu faça o tratamento. Quando eu quero fazer uma estatística, logicamente vai me interessar a estatística dos dados válidos, tá? Então, se eu quiser simplesmente tirar todos os NA da minha obra, eu vou fazer e vou colocar isso aqui, ó, vou chamar ele de uma nova variável, obra sem NA. Então, vou utilizar o NA omit para toda a variável. Ele vai eliminar tudo que é NA. Então, todas as linhas que tiver um NA, eu vou eliminar aquela linha. Olha o que vai acontecer. Isso pode acontecer com vocês. Vão sobrar somente 25 linhas que têm dados completos das minhas 22.342. Logicamente que não me interessa fazer isso. Dependendo da minha base de dados, me interessa tratar o NA
para cada coluna, né? Conforme for a minha necessidade, conforme a necessidade de gráfico, de cálculo estatístico ou outra questão qualquer. Tá ok? Então, por isso que o NA é tão importante nós entendermos como que isso é feito. Bem, o que eu posso fazer? Eu posso também simplesmente fazer as operações de NA em lote, ou seja, eu quero saber as estatísticas de todas as colunas, tirando os NAs. Então, eu vou pegar, por exemplo, uma estatística do percentual do custo de obra. Eu vou fazer aqui criar um data frame, então vou criar um data frame, cujas colunas são custo de obra, né? Média, percentual do custo de obra, mediana do percentual do custo de obra, desvio padrão, variância, máximo e mínimo. Então, eu quero fazer isso aqui para o percentual de custo de obra. É mais ou menos aquele meu summary. Eu posso pegar direto essas informações do summary se quiser. Mas se eu quiser fazer, eu posso fazer assim direto também. Então, eu rodo e posso fazer essa operação em lote. E aqui eu criei uma estatística. Isso aqui é importante para quando nós quisermos fazer uma tabela, juntar tabelas, dados, etc. Nós temos aqui esses dados estatísticos para aquela variável, né? Então, aqui, média do percentual do custo de obra, mediana, desvio padrão, variância, etc. E com isso nós podemos fazer isso. É bom que depois que eu faço a primeira operação, é só copiar, colar e mudar o nome, né, da variável que eu quero. Eu não quero média, eu quero mediana, eu quero desvio padrão. E aqui mudar a operação que eu estou fazendo. Então é só mudar. Retirando, botando sempre o NA omit e o nome da coluna que eu quero. Bem, ou simplesmente eu faço, né, o summary aqui, o percentual do custo de obra. Muitas vezes quando eu faço o summary, né, o que não tem aqui no summary é normalmente a variância que eu tenho, né? Eu não tenho desvio padrão e variância. Então o summary ele é muito bom, mas não tenho desvio padrão e variância, que são duas medidas de dispersão muito importantes para a gente entender o comportamento daquele número. Bem, o que eu posso fazer, né? Uma outra possibilidade de tratamento do NA é substituir o NA, tá? E nesse caso, de novo, nós vamos utilizar a variável, o pipe, né? E vamos utilizar agora o comando mutate. Eu vou até separar aqui um pouquinho. O comando mutate. Então, vou chamar número de variação. Eu quero substituir os NA de número de variação pelo valor zero, vamos supor. Então, vou utilizar esse comando aqui, o replace NA. Né? Replace NA. Isso aqui está na variável, né? Perdão, no pacote TDIR. Está lá em cima. Eu carreguei esse pacote lá em cima, TDIR. Então, estamos na linha 147. Eu vou voltar para cá já, mas eu vou mostrar aqui que eu carreguei esse pacote aqui em cima, TDIR. Eu não carrego aonde eu faço a minha operação. Normalmente, eu carrego eles todos lá em cima para ficar um código mais limpo. Então, aqui, né, eu carreguei a minha variável. Eu vou pegar da minha variável obra, vou mudar, mutate, o número de variação. Eu quero substituir o NA, replace, substituição em inglês, né? NA, número variação por zero. Então, o que eu vou fazer? Eu estou substituindo todos os NA por zero. Olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma variável obra 1 para ter essa substituição efetiva, para que a gente possa fazer uma comparação e verificar como que isso afeta a estatística de uma variável. Então, rodei aqui obra 1. E agora eu vou fazer o summary de obra 1 e de obra, para que eu entenda quando eu substituo o zero por NA, como que isso acontece. Obra é o valor original, que tem os NA, tá? E o obra 1, eu substituo os NA por zero. Olha o que a estatística faz. Então, eu vou rodar os dois.
Está um em cima do outro, né? Então aqui, olha, summary de obra 1. O que que acontece? Para começar, a média cai. Por quê? Porque eu substituí, eu não tenho mais NA. Aqui eu tenho 14.263 NA na variável obra, certo? Então, a minha média, ela fica muito maior do que eu substituindo esses NA por zero. Por isso que nós não tratamos e não substituímos direto os NA. Temos que avaliar cada caso, tá bom? Olha a mediana ficou em zero, porque eu tenho muito mais dados NA, perdão, muito mais dados zero que antes eram NA, do que números com valores representativos. Aqui não. Aqui a mediana é zero também, perdão, mas aqui repara que eu altero, né, os valores do segundo e terceiro quartil. Tá vendo? Perdão, da média e do terceiro quartil. Então, isso afeta muito os dados na hora de analisar. Então, muito cuidado na substituição, tá? Uma outra forma, muitas vezes para tratamento de dados, né, é substituir o número, o NA, em vez de substituir pelo zero, é substituir pela média. Então, peguei essa média aqui e faço a substituição dos NA pela média. O que eu vou fazer com isso? Pelo menos eu não vou alterar a média, ou seja, a média que era 5678, eu vou mantê-la igual. Então vamos fazer esse comando aqui. Então o meu obra 1 agora passa a ser o NA substituído pelo valor da média e eu faço as duas comparações. Olha o que aconteceu. A minha mediana, que era 0, passou a ser 5678, porque eu tenho muito mais, eu tenho esse número aqui repetido N vezes, tá? Mas a minha média não foi alterada. O primeiro quartil foi alterado também. Então, o impacto é menor, mas ainda eu tenho impacto representativo. Existe uma técnica que eu não vou apresentar aqui, que é o bootstrap, que eu mantenho as mesmas características da minha base original e eu substituo, né, os NA por números aleatórios, onde eu não altero o comportamento da minha variável. Então, pessoal, esse era o meu recado, né? Eram os meus recados a respeito de tratamento de dados. Como eu falei, abordei 3 tópicos, né? Primeiro, renomear colunas. O segundo, alterar o tipo de dados de caractere para número ou de número para caractere, ou para data também. Eu não entrei na questão data para o vídeo não ficar tão longo. E o tratamento de NA, a importância de entender quando fazer exclusão, quando fazer substituição ou quando tratar os dados com os próprios NA. Espero ter contribuído aí um pouquinho para o entendimento de vocês sobre esse assunto. Esse assunto é muito amplo, requer muito conhecimento, mas é importante que tenhamos essa orientação. Espero que todos tenham um excelente dia, um bom proveito desse vídeo. Muito obrigado!